conhecer a Jesus, o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Temos muita alegria estar aproximando da sua vida, embora não te vendo, mas sabendo que você está participando conosco e podemos juntos ter um momento todo especial de Deus falando ao nosso coração e à nossa vida. Eu quero louvá-lo pela sua vida, a vida da sua família, e quero convidar você então a meditar na palavra do nosso Deus juntos, juntamente comigo, que você participe e desfrute do recado que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero ler no Salmo de número 34. Hoje nós vamos ler o verso número 16, um verso com uma mensagem um tanto complexa, mas que vale a pena a gente estar meditando nela também. Diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Deus nos abençoe com essa palavra forte, mas que com certeza é muito importante, é de suma importância para as nossas vidas. E eu quero que você pense comigo sobre uma questão. Deus tem rosto, tem braços, pernas e mãos como nós. Algo intrigante, diria que é interessante e complicado a gente pensar nisso. Mas eu quero levantar 3 questões sobre a pessoa de Deus e a forma como Ele se apresenta para nós, para a gente então pensar e entender como que a gente define o ser de Deus. A primeira questão é que Deus é real, mas Ele é espírito. Então Deus é totalmente real, não é uma fábula, não é nada mais. Ele é uma realidade. Deus é real, mas Ele é espírito, e espírito não tem forma. O espírito não tem corpo como nós temos, e não se apresenta como a gente se apresenta toda hora com o mesmo formato.
O Espírito é diferente. Deus, então, ele é Espírito e é diferente. Segunda questão: a linguagem da Bíblia é para o ser humano entender, é para o ser humano, então, receber a mensagem de Deus, e para a gente compreender o que Deus está falando e o ser dele. É apresentada esta mensagem dentro da linguagem humana. Não significa que Deus tem que ter braços, pernas, cabeça como nós, mas dentro da nossa linguagem tem que falar isso para a gente entender e compreender o que Deus de fato está falando. Uma terceira questão que eu quero destacar é que, embora Deus seja Espírito, Ele tem atitudes e é capaz de se mover claramente a favor ou contra as nossas vidas. Se a gente age bem, age da forma que Ele agrada, Ele é favorável. Se a gente age contrário ao querer dele, Ele deixa de ser favorável. E é isso que eu quero estar pensando com você ao olhar quando o texto diz que o rosto de Deus, Ele é capaz de manifestar-se. E quero levantar algumas questões para a gente entender o texto e desfrutar da mensagem. Diz que o rosto de Deus, Ele está contra os que praticam o mal. Então o rosto de Deus se fecha para praticantes da maldade. Deus é totalmente bom e o tempo todo Ele é bom, mas Deus é totalmente justo também, e Ele sendo justo, quem pratica a maldade, com certeza Ele vai estar contrário a esses praticantes da maldade. Viver na maldade é adquirir Deus como opositor. E eu posso até citar duas pessoas que a Bíblia apresenta para nós. O rei Acabe. O rei Acabe, Nabote tinha uma vinha, e o rei Acabe resolveu, juntamente com Jezabel, tomar a vinha dele de uma forma estúpida, de uma forma na qual assassinaram-o, e aí tomaram a vinha dele. E Deus disse: olha, da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o sangue de Acabe. E o final da história foi muito tremendo. Eles foram para a guerra e o soldado lançou uma lança ao ar, e a lança foi atingir o rei Acabe, e ele ficou a tarde toda ao lado do seu carro ali gemendo com aquela lança. À tarde ele morreu e eles foram lavar o carro, e os cães lamberam o seu sangue, como Micaías havia profetizado. A outra pessoa que agiu no mal e que eu quero destacar está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 12, especialmente dos versos 21 ao verso número 23, quando Herodes subiu num palanque e ali foi fazer o seu discurso, e todos gritavam: é voz de um Deus, é voz de um Deus. E ele não atentou para a gravidade da questão. Deus não dá a glória dele para ninguém, e ele não atentou para isso. E Deus então enviou um verme, e o verme o comeu dentro do traje real. Ele morreu dentro do traje real ali. Então Deus, Ele é capaz de fechar o seu rosto para os praticantes da maldade. E Ele é este ser que, para quem anda corretamente, Ele é favorável. Quem não anda, Ele age contrariamente. Uma segunda questão que eu quero destacar é que diz que o rosto de Deus está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Deus, Ele age então com o seu rosto contra, se fechando para os praticantes da maldade, e Ele extirpará os malvados. Os que vivem no mal podem até viver bem, viver prósperos por algum tempo, mas no final a mão de Deus pesa e pesará sobre eles, e eles não conseguirão sobreviver.
Deus, ele extirpará então da terra os malvados. Deus vai cortando os seus privilégios. À medida em que a pessoa se envereda na maldade, Deus vai cortando os privilégios, e por fim ele cortará todas as oportunidades para os malvados, inclusive a vida com ele na eternidade. Ele extirpará da presença dele a vida dos malvados. É claro que ele não vai extingui-los, mas sofrerão por toda a eternidade no inferno e no lugar de sofrimento. Eu quero destacar uma outra questão que é o contrário do que nós estamos vendo no texto. Se o rosto de Deus é contra os que praticam o males e é para extirpar da terra a memória, vamos pensar sobre o rosto de Deus olhando do negativo para o positivo. Se fala que Deus vai fazer isso com os malvados, então a gente pode ver que o rosto de Deus está a favor dos que temem a Ele, dos que o reverenciam. O rosto de Deus está a favor dos praticantes do bem. Se Ele é contra os da maldade, então tem o lado positivo, Ele é a favor dos que vivem o bem, vivem praticando aquilo que é do agrado, é do querer do nosso Deus. O rosto de Deus, Ele preserva os justos na presença dEle. O rosto de Deus conduz os salvos, conduz os que se voltam para Ele e vivem com Ele em toda a sua caminhada diária. Então, de uma mensagem tão pesada, tão dura, de o rosto de Deus estar contra os malvados, o rosto de Deus extirpar os malvados, a gente pode ver o inverso. O rosto de Deus está a favor de todos os que se dobram diante dele, vivem com ele e se submetem ao querer e à vontade dele. Eu quero deixar então essa mensagem comigo, com você, que a gente possa tentar para isso e ver em Deus esse Deus bondoso, maravilhoso, e não abusar de jeito nenhum. Voltarmos para Ele de corpo e alma e viver a serviço dEle, viver na inteira dependência dEle, totalmente e com todo prazer, com toda a alegria da nossa alma. Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém? Eu quero orar juntamente com você neste momento. É com alegria, ó Pai, que a gente estuda a Tua Palavra, e ela tem mensagens que são tão claras e muitas vezes pesadas, como é o caso desta, neste versículo do Salmo 34, ó Pai, quando diz que o rosto do Senhor é contra todos aqueles que praticam males e vai extirpar da terra a memória deles. Mas a gente pode ver que o Senhor, nessa maneira do Senhor ter o rosto voltado para o ser humano, o Senhor é capaz de amar, é capaz de valorizar os que se colocam nas mãos do Senhor e vivem na inteira dependência da Tua pessoa. Ajuda a mim, ó Deus, e a todos os que participam conosco desta live a entender isto e a voltar-se para o Senhor e viver consagrando a vida ao Senhor e na inteira dependência de Tua pessoa. Certos de que o Senhor estará conosco, nos dirigirá, nos abençoará e trará para nós sempre o que há de melhor para a nossa vida e o nosso viver diário, não só agora, mas também para a nossa eternidade. Cuida do nosso ouvinte, fale ao seu coração e fale ao nosso coração. E é através de Cristo Jesus que alegremente ao Senhor oramos e também queremos estar agradecendo. Amém, Senhor. Nós vamos então nos despedindo e à noite nós teremos o estudo bíblico às 19 horas e você é convidado então a participar conosco, seja presencial vindo à igreja ou mesmo aí da sua casa usando este meio que a gente tem condição de chegar até você. Deus te abençoe, te sustente e até lá. Tchau, tchau.